A minha saudação é com a graça e a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. O tempo firmou um pouquinho hoje, né? Para os irmãos virem para a igreja. Porque para alguns irmãos já estava quase nevando. Falei assim, não vou nem para a igreja domingo. Mas Deus falou assim, o quê? Quando você acorda aquele sol. Eita, que gostoso, né? Deus é bom. Aí os irmãos que estavam aparecendo um olhadinho, aí começa a secar, desabrochar. Aí a igreja abre para você vir para a igreja. Eita, que bom, né? Graças a Deus. Está até sem blusa, irmã Sônia, olha. Não é verdade? Aí, ó. Eu convido os irmãos a abrirem as vossas Bíblias, no livro de 2 Timóteo, carta de Paulo ao irmão Timóteo, no capítulo de número 1, verso de número 12. Deixa a Bíblia aberta aí. Antes de nós fazermos a leitura bíblica, nós gostaríamos aqui de agradecer aos amados irmãos pelas orações direcionadas à irmã Alessandra, as mensagens que nós recebemos, nós agradecemos, que já vai fazer aí um mês, passando por essa dificuldade de pneumonia, né? E na sexta-feira a última nos deu um grande susto, onde ela teve que ser levada às pressas para o hospital, por causa de uma grande falta de ar, foi Deus, na verdade, foi Deus, tudo Deus, né? Porque normalmente meu sogro sai, vai levar a minha sogra no médico, o Mateus teve um imprevisto, teve que voltar para casa, não foi trabalhar, e parece que tudo aconteceu para que todo mundo estivesse lá na casa, porque se não estivesse ninguém, eu não sei o que teria acontecido, irmãos, teria acontecido uma coisa muito pior, mas graças a Deus, que Deus é bom, é nas pequenas coisas que nós vemos a intervenção divina de Deus, né? Às vezes nós queremos ver os montes se abalando, mas é nas pequenas coisas, um trem que não vai, um ônibus que não passa, e é tudo nessas pequenas coisas que acontecem. Ela ficou internada do dia 15 até o dia 19, ela saiu, né, na terça-feira, e quando foi na sexta-feira ela teve uma nova recaída, teve que ir ao hospital novamente na sexta-feira, com febre, dor no peito, voltou a tomar antibiótico, então está em casa, novamente, sendo medicada com antibióticos, não é? Então está um pouco fraca, debilitada, pressão está baixa, né? Mas eu peço aos irmãos que continuem orando pela irmã Alessandra, para que em nome de Jesus Deus esteja restabelecendo o mais rápido possível, ali, ela está aproveitando porque eu estou lavando todas as louças, né? Fazendo a comida, cuidando, né? Isso é que toda mulher quer. Toda mulher, né, Isaac? Nem me ajuda. Sobra tudo para mim em casa. A Teté também, olha lá, a outra lá. Mas graças a Deus, irmãos. Quem está feliz, diga amém. Amém. Glória a Deus. Deus é bom em todo tempo. Ela está em casa assistindo. Beijo, amor. Beijo, lhe amo. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo de número 12. Hoje o pastor Jonas não está, nós podemos passar um pouco do horário. Não? Um pouco, 10, 15 minutinhos? Tá bom. Quem achou, diga amém. Amém. Olha lá, hein? Diz assim a palavra do Senhor. Espera aí, 2 Timóteo, estou em 1. Versículo 12. Por esse motivo, sofro também estas coisas, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e eu estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Algumas versões estão, em vez de depósito, tesouro, não é verdade? Mas nós vamos ler todo mundo, de uma forma uníssona, somente a parte B deste versículo, que é a partir porque eu sei em quem tenho crido. Vamos ler todo mundo em uma só voz. Vamos lá, 1, 2, 3. Porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar meu até aquele. Feche seus olhos, Deus, lemos a Tua palavra,
A tua palavra é a verdade. Nós te damos graças porque até aqui o Senhor tem nos favorecido. Até aqui, meu Pai, o Senhor tem nos guardado. E o Senhor é fiel para nos guardar até aquele dia. E aqui estão os teus filhos, aqueles a quem o Senhor resgatou com o seu sangue precioso, meu Pai. E que em nome do Senhor Jesus Cristo, eles venham sentir agora nesta noite a tua presença, a sua segurança, meu Pai, em nome de Jesus, que eles possam se sentir seguros em tuas mãos, ó meu Pai. Nós damos graças ao Senhor, porque independentemente das intempéries da vida, nós acreditamos que o Senhor se faz presente. Obrigado, Deus, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. E meus irmãos, meus amados, queridos ouvintes aqui presentes, os que estão pela internet, 2 Timóteo é uma carta bem diferente de todas as cartas paulinas. Acredito eu que essa é uma das cartas mais diferentes do apóstolo Paulo, porque existe nesta carta um peso que talvez nas outras cartas em que ele escreveu não apareça da mesma maneira. Quando nós lemos essa carta, nós não estamos vendo um homem que está começando o seu ministério. Quando nós lemos esta carta, nós estamos vendo um homem que não está construindo a sua reputação, um homem que não está tentando provar alguma coisa. Nós estamos diante de alguém, de um homem que já foi ferido, de um homem que já foi abandonado, um homem que foi preso, um homem que foi atacado, e agora ele escreve esta carta não mais com a empolgação de um homem que está começando ou iniciando o seu ministério, mas ele escreve com uma consciência de quem já entendeu o que é permanecer fiel. E talvez uma das coisas mais fortes desta carta seja exatamente isto. Paulo, ele não está tentando escapar da dor. Paulo não está tentando justificar o porquê ele está passando por aquele problema. Ele escreve depois de compreender que a dor na vida dele tem um grande propósito. Esta carta, quando nós lemos, se nós pudéssemos cheirá-la, nós iríamos sentir um cheiro de despedida. O homem que está se despedindo desta vida. Ele não é um tratado teológico frio, embora nós possamos entender e compreender que tenha uma grande profundidade teológica nesta carta. Também não é uma carta apenas pastoral para Timóteo. É como se Paulo ele estivesse aproveitando esta última carta para derramar as suas lágrimas, para estar dando ali, mostrando as suas convicções para um homem que é chamado Timóteo, que iria continuar o ministério após Paulo. Timóteo, nesta carta, ele está recebendo não apenas conselhos ministeriais, mas Timóteo, ele está recebendo a responsabilidade de permanecer firme em uma geração que muitos já desistiram ou estavam desistindo. Perceba que quando Paulo ele escreve esta carta, o cenário que ele está vivendo não é um cenário confortável. Por quê? Porque Roma está hostil. Roma começa a perseguir de forma mais intensa. Muitos daqueles que antes caminhavam, agora estão se afastando. O Império Romano está tentando sufocar aqueles que professam a Jesus Cristo. E é nesse ambiente desta carta, num ambiente mais profundo do Novo Testamento. E isso é forte, irmãos, porque Deus, normalmente, Ele tem o costume de produzir as suas revelações mais profundas em ambientes onde homens normalmente já perderam a sua esperança, onde homens perderam a sua convicção. Normalmente é nesse ambiente que Deus vai mostrar as suas maiores revelações, homens que não têm mais esperança, homens que perderam as suas convicções. E nós costumamos imaginar que profundidade espiritual nasce somente quando tem tranquilidade. Muitas vezes, profundidade espiritual nascem, irmãos, quando
tudo começa a desmoronar do nosso lado. Quando tudo começa a entrar em dificuldades. E Paulo, ele vai escrever exatamente desse lugar. Paulo não vai escrever de um palco. Paulo não vai escrever através ou diante de um ambiente favorável. Mas Paulo, ele vai escrever de uma prisão. E isso confronta a nossa geração. A geração que está aqui nessa noite, porque nós acostumamos a associar a presença de Deus com conforto, a presença de Deus com coisas agradáveis. Só que quem lê a Bíblia e quem estuda a Bíblia, percebe que a Bíblia nunca sustentou esta ideia e nunca irá sustentar. Os homens que mais conheceram Deus, os homens que tiveram maiores experiências com Deus, foram aqueles que não viveram muitas vezes em ambientes tranquilos. José teve as suas maiores experiências quando ele esteve na prisão. Nós sempre lembramos de Daniel, quando Deus fechou a boca dos leões. Nós vamos ler a carta de Jeremias, Lamentações de Jeremias. Jeremias tendo ali uma grande profundidade com Deus, quando a sua geração está dispersa. João, ele vai receber a revelação do Apocalipse, quando ele está na ilha de Pátimos. Jesus Cristo, ele vai ter o momento mais decisivo da sua redenção em Getsêmani, quando ele começa a suar gotas de sangue, antes de chegar ao Calvário. Talvez um dos maiores erros da igreja da atualidade seja pensar que sofrimento e propósito não podem coexistir. Talvez esse seja um dos maiores erros da igreja. Só que na Bíblia, muitas vezes, propósito e sofrimento sempre vão caminhar juntos. Não é porque Deus, ele tenha prazer nas nossas dores, não é porque Deus tenha prazer na dor humana, não é porque existem estruturas dentro de nós, dentro de cada um, que só são quebradas quando tudo aquilo em que nós confiávamos começa a desmoronar. O nosso castelinho começa a cair, a nossa casa firme começa a ruir, quando aquilo em que nós depositamos a nossa confiança, começa então a falhar. E Paulo ele entende isso. Por isso, na carta que ele escreve, de 2 Timóteo, perceba que você não vai encontrar, nem Timóteo, algum desespero. Você não vai encontrar um homem desesperado escrevendo a carta de Timóteo. É claro que você vai encontrar algumas tristezas na carta de Timóteo, óbvio, porque existe ali o peso da solidão. Você vai encontrar um homem que tem consciência, que foi abandonado por muitos dos seus irmãos. Você vai ver um homem que acredita que está sendo ferido muitas vezes por esta mágoa. Só que você não vai encontrar na carta de Timóteo crise de identidade. Você não vai encontrar um homem que tem uma crise existencial. Porque, irmãos, a prisão, ela tocou o corpo de Paulo. Paulo está preso, Paulo vê a janela, vê os soldados, vê as algemas, ele vê tudo isso. Só que a prisão não toca na convicção de Paulo. O que nós podemos chamar isso de maturidade espiritual. Um homem maduro. Quando as circunstâncias mudam, quando os cenários mudam, quando os ambientes mudam, sem conseguir alterar aquilo que você sabe, pensa e entende sobre Deus. Isso são pessoas maduras. As coisas podem começar a desmoronar, a ter dificuldades, mas nada muda daquilo que você entende, sabe ou pensa sobre Deus. Isso é chamado de maturidade espiritual. Porque, irmãos, servir a Deus é fácil quando tudo faz sentido. É ou não é, irmã Cidinha? É. Não precisa nem responder, é. É uma pergunta retórica, sabe? É isso que é uma pergunta retórica, você pergunta já recebendo, né?
Servir a Deus quando tudo é fácil é bom, é tranquilo, é fácil quando tudo faz sentido. Outra coisa é completamente diferente, é permanecer firme quando os cenários começam a contradizer. Quando aquilo que foi prometido, aquilo que você esperava, já não começa a dar certo. Aí é diferente você servir. Começa a ficar com um pouco mais de dificuldade. E o evangelho, irmãos, ele amadurece exatamente nesse ponto. Porque Deus não trabalha para nos dar experiências. Eu não tenho nenhuma experiência com Deus. Bem que Deus poderia me dar uma, não é verdade? Aquele irmão tem tanta experiência com Deus, eu queria ter tanto uma. Irmão, Deus não está trabalhando para te dar experiências. Deus, Ele está trabalhando para formar convicções nas pessoas. Convicções. Olha, aquela irmã tem uma experiência, ela morreu, ela foi no IML, abriram o corpo dela, aí deram 159 pontos, e ela está viva. Que experiência que essa irmã tem? Quem quer ter uma experiência dessa? Olha, aquele irmão, olha, ele foi atropelado 10 vezes, um avião passou pela Avenida Paulista, e chocou-se com ele, mas ele está vivo. Que experiência! Deus não está trabalhando para nos dar experiências, Deus está trabalhando para formar convicções, porque a experiência não segura a pessoa na igreja, porque experiências não seguram pessoas na presença de Deus. O que é que segura uma pessoa na presença de Deus? Convicção. Convicção. Pessoas convictas. Há uma diferença muito grande entre alguém emocionado e alguém convicto. O que tem mais na igreja é gente emocionada e não convicta. Gente emocionada, gente vivendo por emoções. Emoções, irmãos, reagem ao ambiente, irmão. Pessoas emotivas reagem. Uma pessoa começa a chorar, ele começa a chorar. Uma pessoa começa a rir e começa a rir. Uma pessoa começa a tossir e começa a tossir. São pessoas que reagem ao ambiente porque são muitas emotivas. Agora, pessoas convictas permanecem mesmo quando o ambiente muda. Pessoas convictas. Então, depende do que vê. Convicção, meus irmãos, permanece por causa daquilo que você conhece. Por isso que você permanece. E talvez seja exatamente isso, irmãos, que Paulo esteja tentando construir na vida de Timóteo, para o irmão Timóteo. Não apenas um entusiasmo ministerial. Timóteo, você vai ser pastor. Uhul! Pregar todo domingo. Só o bônus. Mas o que Paulo está tentando construir na vida de Timóteo é uma profundidade suficiente para permanecer quando os dias maus chegarem, quando os problemas chegarem, porque ministério não é só bônus, não é verdade? Tem o ônus também, né? Mas ninguém lembra disso. Olha, irmão Timóteo, permaneça fiel mesmo quando as coisas ruins chegarem, porque cedo ou tarde a sua fé vai ser provada. Vai ser provada, Timóteo. Então permanece. Não para Deus descobrir algo em nós. Deus tem que descobrir algo em nós. Não, Deus já conhece todas as coisas. Mas é para nós, na verdade, descobrirmos onde realmente a nossa confiança está firmada. Porque é só nos dias maus que nós vamos descobrir aonde a nossa confiança está. O irmão tem um emprego de $1 milhão por mês. É um Neymar cristão. Um carro blindado. Uma casa na aclimação. Tudo dá certo. Os filhos bonitos. Tudo bem. Está tudo certo. A minha confiança está onde? Na conta bancária. Agora eu quero ver. Ser crente, você recebe R$ 1.500 dia 15.
e tem que pagar 1.800 no dia 20. Eita, irmão, aí é confiança demais, hein? Aonde está a nossa confiança? Não é para Deus descobrir coisas em nós, mas é para saber onde nós estamos firmados. E existem pessoas que descobrem nas crises aonde a sua confiança está sustentada. E existem outras que vão descobrir no meio da dor. Existem pessoas que vão descobrir revelações de Deus somente no sofrimento. Talvez por isso Paulo fala tanto com perseverança nessa carta. Porque, irmãos, o problema não é começar, porque muitos começam. Teté, você que está fazendo isso? Não, né? Porque muitos começam. E o problema não é começar. O problema é você permanecer. Quando você seguir Cristo, deixa de ser confortável. Porque nem sempre seguir Cristo vai ser confortável. Começar é fácil, igual ler Bíblia, todo mundo começa a ler. Você percebe que, pode perguntar para todo mundo aqui, quem já leu Gênesis? Todo mundo. Porque começar é fácil. Agora eu quero ver chegar em Malaquias. Malaquias quase ninguém leu. Porque começa com tanta vontade, vou ler Gênesis. Lê 50 capítulos, lê um dia. Êxodo já começa a ter problema. Quando chega em Crônicas, fulano gerou ciclano, que o rei Diocleciano, do vale da sombra da morte, que mal algum, amém, graças a Deus. Encerra. Porque começar, irmão, ele é fácil, todo mundo começa. Não é todo mundo começa? Todo mundo começa. Agora, o problema é que nem todo mundo consegue terminar. Eu quero ver pessoas permanecerem quando há perdas. Pessoas permanecerem quando dizem, Deus está em silêncio. Sabe, as pessoas dizem essas coisas aí que não é bíblico, mas dizem. Deus está em silêncio. Permanecer fiel quando as orações começam a demorar para ser respondidas. Permanecer quando alguns começam a abandonar a caminhada. Permanecer quando obedecer custa caro. Custa caro. E é interessante perceber que Paulo não tenta criar em Timóteo uma espiritualidade fantasiosa. Não. Tem pessoas que são fantasiosas, né? Olha, Timóteo, pode ficar tranquilo que você vai ver 10 anjos por dia. Pode ficar tranquilo. Que você vai sonhar todos os dias com revelações. Timóteo, pode ficar tranquilo, que toda vez que você orar, vão acontecer curas. Não, Paulo não cria isso em Timóteo. Ele não promete a ausência de luta, ele fala assim, vai ter luta. Timóteo vai ter luta. Ele não vai vender um evangelho para Timóteo baseado em facilidades. Timóteo, vai ser fácil. Pelo contrário, ele vai preparar Timóteo para suportar. Diga, Timóteo, suporta, porque vai ser difícil. Timóteo, suporta, porque vai ter luta. Isso aqui é profundidade teológica, irmãos, porque o evangelho nunca foi o convite para se viver sem cruz, mas foi um chamado para carregar uma cruz. Uma cruz. A cruz sempre será a maturidade da fé cristã. Sem cruz não há evangelho. Antes da coroa que o irmão quer receber, existe cruz. Antes da coroa, todo mundo vai receber uma coroa, amém? Quem vai receber uma coroa, diga amém. Agora quem quer pegar a sua cruz? Antes da coroa, antes da sua exaltação, irmão, vai existir uma entrega. Antes da glória vai existir uma renúncia. E uma geração que não entende isso, corre o risco de construir uma fé extremamente frágil. Frágil. Não, pode deixar, tá bom. Quando eu começar a derreter, o irmão liga. Totalmente. Talvez seja por isso que esta carta continua tão atual para os nossos dias, não é verdade?
Porque nós vivemos dias onde muitos conhecem linguagem de igreja, liturgia de igreja, conhecem coisas que acontecem na igreja, moda de igreja, mas não tem profundidade espiritual. Dias onde existe muita informação sobre Deus, mas pouca estrutura interior para permanecer firme. E o perigo de uma fé, irmão, superficial é aquela que sobrevive apenas quando tudo está funcionando. Será que tem crentes assim? Que só é crente quando está tudo funcionando aqui? E quando começar a dar tudo errado? Aonde vocês vão estar? Será que nós vamos nos encontrar no próximo domingo aqui? Está dando tudo certinho, por isso que eu estou firme. Não tem nenhum problema, não é verdade? Tem gente que com conta bancária bom aqui, não vou nem falar o nome. Boa. Está ali, sentado. É você mesmo que riu. Paulo, ele escreve como alguém que está sendo reduzido ao essencial. Está sendo reduzido. E quando um homem, ele passa pelo fogo, só vai sobrar, meu irmão, aquilo que é verdadeiro. Começa a se tirar as arestas de uma pessoa quando passa pelo fogo. As máscaras começam a cair, os excessos das pessoas começam a desaparecer, o ego da pessoa começa a ser confrontado, e então vai permanecer o quê? Somente aquilo que realmente vai sustentar a alma. Tudo aquilo que não presta começa a ir embora. E talvez o que mais chama a atenção nessa carta, irmãos, seja que Paulo não está tentando salvar a sua vida. Ele está dizendo, pelo amor de Deus, me tirem daqui que eu vou morrer amanhã. Ai, socorro. Timóteo, fala com um cônsul, pega uma bomba, explode essa parede, me tira daqui. O irmão não vê isso aqui na carta. O irmão não vê Paulo tentando salvar a sua vida. O que é que Paulo está preocupado, irmão, nessa carta quando nós lemos? Ele está preocupado em preservar a fé da sua próxima geração. Isso aqui é lindo demais, irmão. Porque homens maduros espiritualmente entendem que o reino é maior do que eles mesmos. O reino é maior que eu. O reino é maior que você, porque se me tiraram, a igreja não continua. Eu prego muito bem, irmão. Não acha, Mantânia? E se me tirarem, não continua. O reino é maior do que nós, irmãos. E Paulo sabe que seu tempo está chegando ao fim. Paulo sabe. Mas ele quer o quê? Garantir que Timóteo continue firme quando ele não estiver mais ali. Timóteo, eu quero ver se você vai continuar firmezinho quando eu não estiver aqui. Eu quero ver. Então essa carta nasce nesse ambiente: pressão, perseguição, despedida, maturidade, convicção. E é exatamente nesse cenário que uma das declarações mais profundas de Paulo vai surgir. Não é como uma frase de efeito, não é como uma teoria religiosa, mas é como conclusão de que alguém já perdeu muitas coisas. Paulo já perdeu. É uma frase de alguém que sabe o que é perder e ainda permaneceu firme. Depois de tudo que Paulo viveu, existe uma pergunta, inevitavelmente, que nasce dentro desta carta, que eu quero perguntar para os irmãos, que é a base da minha mensagem nessa noite. O que sustenta um homem depois que ele perde quase tudo? O que sustenta um homem quando ele perde quase tudo? O que sustenta? Porque, irmão, vai chegar no momento da caminhada que emoção não vai sustentar mais. Ministério não sustenta ninguém. Ministério não sustenta a alma. Ambiente não sustenta a alma. Corinhos de fogo não sustenta a alma. Pessoas não sustentam a sua alma. Existe um nível da vida espiritual em que Deus permite certas pressões, não para te destruir, não para me destruir, não para destruir a igreja, mas é para revelar aonde aquela pessoa está firmada. E Paulo chegou neste lugar.
Ele já conheceu milagres extraordinários, não conheceu? Conheceu. Viu multidões serem alcançadas, não viram? Viram. Viu pessoas serem ressuscitadas, ele viu. Ele viu a presença de Deus mudar em ambientes. Mas agora ele está num lugar onde não há palco, onde não há honra, onde não há reconhecimento. Ele está dentro de uma prisão, perseguido, abandonado, consciente de que sua morte está próxima. E mesmo assim, quando Paulo vai abrir a sua boca, ele não vai falar como alguém que está sendo derrotado, mas ele fala como alguém que foi reduzido. Porque o fogo tem essas características, irmãos. É remover excessos. Remover. Paulo atravessou dores suficientes para descrever que a sua fé verdadeira não nasce em ambientes confortáveis. Paulo sabia disso. Paulo sabia. Ele nasce quando tudo ao redor tenta convencer você a desistir. Paulo sabe disso. E então ele vai fazer uma declaração, uma das declarações mais lindas da Bíblia, que é: porque eu sei em quem tenho crido. Paulo não está dizendo, eu acho em quem tenho crido. Paulo não está dizendo, olha, eu ouvi falar. Ele não está falando da fé de Gamaliel. Ele não está falando das experiências de Pedro. Ele não está falando de testemunhos de outra pessoa. Ele fala de convicção pessoal. Existe uma diferença, irmãos, entre conhecer histórias sobre Deus e conhecer o próprio Deus. Tem gente que conhece, como nós falamos, um ambiente de fé, mas não conhece profundamente aquele que é o centro dela. Conhece liturgia, conhece igreja, conhece costumes espirituais, mas ainda não desenvolveu convicção suficiente para permanecer quando vier o dia mau. E talvez seja exatamente isso que Deus esteja tentando gerar nesta igreja, nesta noite. Não apenas frequentadores de culto. Não apenas simpatizantes de Jesus Cristo. Mas homens e mulheres que saibam, eu sei em quem tenho crido. Porque quando você sabe quem é Deus, o inferno vai parar de poder negociar, meu irmão, a sua fé. Eu sei em quem eu tenho crido. Paulo não está sustentado em resultados, mas ele não está dizendo também, eu sei porque tudo deu certo. Ele não está dizendo isso, olha, eu tenho crido porque tudo está dando certo. Eu sei em quem tenho crido porque minha família está com saúde. Eu sei em quem tenho crido porque eu tenho um bom emprego. Na verdade, todo o cenário externo está contra Paulo. Contra Paulo, mas a convicção dele não nasceu na ausência de luta, nasceu no conhecimento de Cristo, e isto muda tudo, porque irmãos, quem constrói a sua fé em apenas momentos emocionais, vai entrar em crise toda vez que o céu parece estar silencioso. Mas quem conhece Deus de verdade, continua firme, até nos dias em que você não consegue entender as coisas que estão acontecendo. Jó, ele não entendeu o que estava vivendo, mas ele permaneceu. Abraão não entendia como a promessa iria vir, mas ele permaneceu. José não entendia porque o sonho dele passou pela prisão, mas ele permaneceu. Existe uma maturidade espiritual que faz a pessoa continuar, mesmo sem as respostas imediatas. Tem gente que só continua enquanto entende, mas quem conhece Deus, continua até quando não consegue se explicar. Ela vai permanecer. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei, a convicção é pessoal. Eu continuo porque a irmã Cidinha continua. Eu continuo porque o pastor Jonas continua. Não, eu continuo porque eu sei
em quem eu tenho crido. E Paulo vai continuar crescendo a sua declaração. E ele diz: eu sei em quem tenho crido e estou certo. E estou certo. Olha o peso. A prisão não vai roubar a certeza de Paulo. O abandono de alguns companheiros não roubou a sua certeza. As dores do ministério não roubaram a sua certeza. Isso é convicção de uma pessoa madura. E hoje nós vivemos numa geração que as pessoas desistem fácil demais. Desistem rápido demais. Qualquer ventinho muda de direção. Ai, um ventinho bateu aqui, ai, eu vou para lá. Ai, ficou difícil aqui, eu vou para cá. Ai, isso, ai, eu vou para cá. Qualquer crise abala as estruturas da pessoa. Ai, um tsunami espiritual, aí eu vou parar. Qualquer silêncio, a pessoa começa a cantar, silêncio de Deus, que começa a virar dúvida na vida das pessoas, com dúvida, ai. Mas Paulo está mostrando que existe um lugar em Deus, onde a convicção se torna mais forte do que as circunstâncias. E talvez o problema de muita gente, exatamente esse, tentou construir uma vida espiritual em cima de sensação. Tentou construir uma vida espiritual em cima de revelação. Aparente revelaçõezinhas, igual eu vi um anjo aqui, eu vi um anjo ali. Mas pessoas que firmam a sua fé na revelação da palavra de Deus, são aquelas que vão permanecer. Sensação muda, mas revelação da palavra permanece. Quem depende só do que sente, vai enfraquecer quando não sentir nada. Ai, estou saindo do culto, mas não senti nada. Ai, e agora? Vou ficar triste. Não senti nada, Tânia. Não chorei. Não caiu uma lágrima do meu olho. Ai, será que Deus me abandonou? A ausência de emoção não significa a ausência de Deus. Deus não deixou de ser Deus porque o ambiente mudou. E então Paulo, ele vai tocar em algo mais profundo. Eu sei quem tenho crido, e estou certo, que Ele é poderoso para guardar. Agora a confiança vai sair completamente de Paulo, porque ele era convicto, e ele estava certo. Só que agora a convicção vai sair dele, vai dizer, Ele é poderoso para... Não está falando que Paulo é poderoso, agora está falando que Deus, agora a convicção não é mais dele, agora as coisas não pertencem, mas não depende mais dele, agora ele está falando, Ele é poderoso para guardar. Agora a confiança vai sair do homem e vai repousar totalmente aonde? Em Deus. Porque Paulo entende os seus limites, as suas limitações. Ele sabe que o homem falha, que o homem se cansa, que o homem enfraquece, mas também sabe que existe um Deus poderoso o suficiente para sustentar aquilo que mãos humanas não conseguem preservar. Por isso que em Isaías, capítulo de número 40, versículo de número 25, o que me fareis, pois, semelhantes para que seja semelhante, diz o Santo. Levantai ao alto os olhos e vede quem criou todas as coisas. Quem produz por conta o seu exército e a todos chamas pelo nome? Quem? Quem? Coloca aí Isaías 40, 25, meu bebê. Coloca aí. Isaías capítulo 40, versículo 25. Para que nós possamos ler. Colocou?
A quem, pois, me farei semelhante para que eu lhe seja igual, diz o santo. Pode continuar. Levantai aos altos os olhos e vede quem criou estas coisas. Foi aquele que faz sair o exército dela segundo o seu número. Ele chama a todos pelo seu nome, por causa da grandeza da sua força, e porquanto é forte em poder, nenhuma delas faltará. Porque dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa despercebido, ó meu Deus. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, Criador dos confins da terra, nem se cansa e nem se enfadiga, é insondável o seu entendimento, dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, os moços certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não. Deus é suficiente para guardar a sua alma, para te preservar, e isso aqui é descanso para a alma. Existem coisas que você não consegue controlar, existem batalhas internas que às vezes ninguém vê, existem dias em que pessoa chega no limite da própria força, e Paulo está dizendo, não é na minha força que me mantém, mas é o poder daquele que me guarda. Se dependesse da força humana, ninguém permaneceria de pé, irmãos. Se fosse por causa da sua força, o mesmo Deus que te chama é aquele que te sustenta. Você não está vivo espiritualmente porque você é muito forte, porque você é forte, está porque você ainda está sendo segurado por Deus. E talvez uma das declarações mais lindas esteja no final do versículo que nós lemos, 2 Timóteo 1,12. Até aquele, ele é poderoso para guardar, até aquele. Paulo vai olhar além da prisão, além da perseguição, além da dor. Ele sabe que existe um momento glorioso para ele, preparado por Deus para cada um de nós. Isso impede que ele vivia como escravo no presente, por mais que ele estivesse preso, porque só quem enxerga o agora desiste fácil, porque quem só enxerga o presente desiste fácil, mas quem tem visão eterna suporta sofrimentos, suporta processos terrenos. A igreja precisa reaprender isso, irmãos. Isto, nem tudo termina aqui. Nem tudo. Nem toda recompensa acontece agora. Nem toda lágrima vai ser respondida agora. Mas existe um dia vindo, preparado. Existe um encontro vindo. Existe uma eternidade preparada para nós. Por isso que Paulo, ele mesmo vai dizer: eis que eu vos digo um grande mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos nós seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta. Porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Porque tem que acontecer que os mortos ressuscitem incorruptíveis, e que nós sejamos transformados. Porque quando acontecer isso, que os mortos se tornarem incorruptíveis, e nós sermos transformados, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Ele fala: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó aguilhão, a tua vitória? Existe algo preparado para nós. Quem perde a visão da eternidade começa a negociar a fidelidade do presente. Se perdeu a visão da eternidade, começa a negociar, começa a receber os pratos de lentilha do pecado, porque o futuro já não importa mais para ele, a eternidade já perdeu a visão. O homem que sabe para onde está indo, suporta o caminho melhor do que todos, suporta.
Paulo está preso por fora, só que ele está livre por dentro. Esta é uma grande diferença. Podem prender o corpo, mas não conseguem prender a convicção. Podem atacar o homem, mas não conseguem destruir aquilo que Deus revelou dentro dele. Podem abandonar Paulo, mas não conseguem separar Paulo de Cristo. Não consegue. Por isso que ele vai escrever Romanos capítulo 8, versículo 31. Pois o que diremos a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Pois é Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem os potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Esta é a convicção. Podem me prender, preso por fora, livre por dentro. Preso por fora, livre por dentro. Preso por fora, livre por dentro. Pode me prender, mas ninguém me separa de Cristo. O que sustenta um homem quando ele perde quase tudo? Talvez não seja apenas a pergunta de Paulo, talvez seja a pergunta silenciosa de muita gente nessa noite. Existem perdas que ninguém vê, mas a pessoa continua andando, continua trabalhando, continua vindo à igreja, continua sorrindo, mas por dentro sabe que algumas coisas se quebraram no caminho. E talvez alguém entrou aqui exatamente assim, desse jeitinho, não perdeu tudo, mas perdeu muito. Tem gente que não perdeu tudo aqui, mas perdeu muita coisa já. Perdeu forças em áreas da vida, perdeu paz em alguns dias, perdeu noites de sono, perdeu saúde, perdeu pessoas, perdeu partes de si, e ainda a pergunta permanece: o que sustenta um homem depois que ele perde quase tudo? Porque chega uma hora em que a experiência não sustenta mais ninguém, tempo de vida não sustenta ninguém, ambiente não sustenta, pessoas não sustenta, aplausos não sustenta. Existe um nível da caminhada em que você descobre que a força humana tem limite. E talvez Deus tenha permitido você chegar, irmãos, em alguns lugares onde a sua força acabasse de propósito, para descobrir que existe uma força maior que a sua. Olhando para Paulo, humanamente, ele já deveria ter parado, não deveria? Esse homem já deveria ter parado. Por que ele continua? Meu Deus! Mas ele continua firme, ele continua escrevendo, ele continua crendo, ele continua permanecendo. E talvez a resposta não seja porque Paulo era forte. Talvez a resposta seja que Paulo descobriu o que estava sustentando ele. Porque tem coisas que você não carregou sozinho. Porque guerras que eram maiores que você e você atravessou. Porque tem fases que, olhando para trás, você percebe: eu não teria conseguido sozinho. Eu não teria. Porque você achou que muitas vezes era resistência sua, você achou que era maturidade sua, você achou que era força emocional sua, mas olhando para trás você vai perceber: teve uma mão de Deus me sustentando todos os dias. Teve dias em que você teve vontade de parar, mas não parou, e Deus segurou você. Teve dias em que sua mente virou uma guerra, mas Deus guardou você. Teve dias que você chorou sozinho, e Deus permaneceu ali com você. Porque existem pessoas que chegaram cansadas, pessoas que estão dizendo: Deus,
Eu não sei até quando eu consigo continuar, mas eu vim aqui nesta noite, porque Deus manda dizer para você aqui, você não ficou de pé sozinho. Teve momentos em que sua força acabou, mas graças a Deus, Deus te deu graça. Teve processos que deveriam ter destruído você, irmãos, mas Deus decidiu guardar a sua vida. Você não atravessou essa guerra porque você era forte, você atravessou porque Deus te sustentou, porque talvez você esteja olhando apenas para aquilo que você perdeu, mas Deus está olhando para aquilo que permaneceu em você. Você perdeu algumas coisas, mas você está aqui nesta noite. Você chorou, mas está aqui nesta noite. Você foi ferido, mas está aqui nesta noite. Você foi pressionado, mas permaneceu fiel, porque existe algo poderoso, meus amados, meus queridos irmãos, quando Deus decide sustentar alguém. A guerra tocou em muitas áreas da vida, não é verdade? Mas não tocou a mão de Deus sobre a sua vida. A dor entregou muitas vezes partes da história, mas Deus continuou escrevendo a sua história. O processo foi forte, mas a fidelidade de Deus foi maior na sua vida. Quem olha para Paulo preso, vê derrota. Mas Paulo olha para si e diz: eu sei em quem tenho crido. Não é eu sei no que acredito, é eu conheço aquilo que está me sustentando. Pode faltar força humana, mas não vai faltar graça de Deus sobre a tua vida. Pode existir pressão ao redor, mas Deus vai continuar te guardando em nome de Jesus. Pode ter luta do lado de fora, mas existe uma mão de Deus sustentando você por dentro, te guardando, te segurando. Não é, irmão Isaac? É isso aí. Porque existem pessoas que estavam achando que estavam apenas sobrevivendo, irmãos. Mas Deus está dizendo para você nessa noite: você não está sobrevivendo, você está sendo sustentado. Não é sobrevivência, é sustento de Deus. Eu guardei a sua mente, diz o Senhor. Eu guardei a sua fé, diz o Senhor. Eu guardei a sua casa, diz o Senhor. Eu guardei o seu propósito, diz o Senhor. O que sustenta um homem depois que ele perde quase tudo, irmãos? A resposta não é força, a resposta não é experiência, a resposta não é estrutura, a resposta é que existe um Deus poderoso o suficiente para guardar alguém até quando ela mesma acha que não vai conseguir. Qual é a resposta? Existe um Deus poderoso. E se você ainda está aqui, se você ainda está adorando, se você ainda continua caminhando, não foi porque você era forte, mas foi porque Deus não soltou a sua mão. Deus continuou segurando a sua mão. E talvez depois de tudo que foi falado aqui, irmãos, nessa noite, a pergunta não seja mais o que sustenta um homem quando ele parece perder tudo. Talvez a pergunta honesta seja: quem sustentou você até aqui? Quem sustentou você até aqui? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, os santuários das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada, o Senhor a ajudará ao resplandecer da manhã. Nações se embraveceram, reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar a guerra até o fim da terra, ele quebra o arco, ele corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos, diz ele, aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Cantemos: Deus, Senhor dos exércitos, está conosco, o Deus
Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, é meu refúgio, minha fortaleza, nele confiarei. Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as tuas penas e debaixo das tuas asas estarás seguro. A tua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, Senhor, és meu refúgio, a fortaleza da tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão para que não tropeces com teus pés em pedras. Pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque reconheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Livrá-lo-ei e eu glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Oh! Eita! Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. Ele guardará a sua alma, ele guardará a tua sombra, a tua direita. O mal não te molestará de dia, nem a lua de noite. Ele sustentará o teu mal, ele guardará a tua alma, ele guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para todo sempre. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me fazem verdes passos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do teu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara, o teu cajado me consola. Prepares uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Certamente que a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias, e habitarei na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço forte do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante Ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer e nem formosura. Olhando nós para Ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado, o mais indigno dentre os homens. Homens de dores, experimentado no trabalho. Era como um de quem os homens escondiam o seu rosto. Era desprezado, não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente Ele levou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores o levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Ele foi ferido, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado diante do matadouro, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, mas Ele não abriu a sua boca. A pergunta é: o que tem sustentado você quando perde tudo? Mas a pergunta é: quem sustentou você até aqui?